Bom dia! Seja bem-vindo à revista de imprensa da UTAD TV. O meu nome é Francisca Pereira. E eu sou Gonçalo Pereira. Esta é a última emissão em direto da revista de imprensa da UTAD TV. Durante esta semana, levamos até ti, em direto, às 11 da manhã, as principais notícias do dia. Hoje, contamos com mais 2 convidados em estúdio para comentar a atualidade. Vamos aos principais destaques da imprensa desta manhã, 11 de abril de 2025. Os jornais de informação geral falam hoje da guerra comercial provocada pelos Estados Unidos, das férias da Páscoa das famílias portuguesas, da ampliação do aeroporto de Sá Carneiro e da venda de imóveis suspeita por parte da Diocese do Porto. No Jornal Notícias, o destaque fotográfico vai para a Páscoa das famílias portuguesas, que conta com programas em hotéis de norte a sul do país. O JN refere que a ampliação do aeroporto de Sá Carneiro foi rejeitada pelo Governo e pela ANA, Aeroportos de Portugal. As obras que estão previstas não contemplam a existência de uma nova pista. Isto, apesar de a capacidade do aeroporto estar perto do máximo. Há ainda espaço para as medidas de apoio às empresas na sequência da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos. Um dia depois do recuo de Donald Trump, que vai durar 90 dias, Montenegro responde com um pacote de 10 mil milhões de euros de apoio às empresas. Espaço ainda para o desfile da modelo portuguesa Sara Sampaio e da vitória do ciclista João Almeida, que está neste momento a liderar a volta do País Basco. O Público revela que a coligação AD-PSD-CDS quer proibir os telemóveis nas escolas até ao 6º ano. Esta medida faz parte do programa para as legislativas, que vai ser hoje apresentado e que inclui ainda o alívio da carga fiscal. Mas o grande destaque vai para a fotografia de Zanel Moali, ativista e artista visual, que apresenta uma grande exposição em Serralves, onde a luta e a intimidade são os principais temas do projeto. Inspeção-Geral de Saúde arrasa a formação e gestão do INEM. Também surge em grande plano na primeira página do Público. Quanto à economia, o jornal descreve ainda que a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos da América está a provocar um impacto a nível global, com Donald Trump e Xi Jinping de costas voltadas. No Correio da Manhã é o futebol que marca a manchete. Por um lado, o avanço do Sporting Gyökeres, que terá uma proposta milionária de Inglaterra. O Arsenal oferece um ordenado de 11,5 milhões por ano ao sueco. Bruno Lage e Bruma terão tido uma discussão no treino, escreve o CM. No topo da página, os resultados da mais recente sondagem para as eleições legislativas de 18 de maio. O PS surge com uma ligeira vantagem à frente da coligação AD, PSD e CDS, e o Chega desce para os 14,5%. Há também a notícia de um negócio suspeito na Diocese do Porto, refere o jornal. A Igreja terá vendido imóveis avaliados em 4 milhões por 230 mil euros. No jornal A Voz de Trás-os-Montes, que está nas bancas desta quarta-feira, destaca-se a crise na habitação e a dificuldade da lei dos solos para resolver este problema. Não está a funcionar, escreve o jornal, que acompanha o destaque com uma imagem de uma construção imobiliária. A alteração da lei dos solos pretende aumentar o número de terrenos para a habitação, mas o efeito não está a ser significativo na região. No desporto, o Sport Clube de Vila Real venceu frente ao Vitória B e garantiu a permanência no Campeonato de Portugal a uma jornada do fim. O jornal sublinha ainda o investimento de 4 milhões de euros para o saneamento básico em aldeias. Por fim, Mondinho de Batos e Torre de Moncorvo têm as melhores escolas da região, de acordo com os dados conhecidos há poucos dias, sobre o ranking das escolas de todo o país. Para comentar a atualidade, temos connosco em estúdio Márcia Fernandes, jornalista da Voz de Trás-os-Montes. Bom dia. Bom dia, Márcia. Obrigada por ter vindo à revista de imprensa da UTAD TV. Muito obrigada a vocês por convidar o jornal. E este plano para ajudar as empresas, anunciado por Montenegro, de 10 mil milhões de euros, vai ter efeitos positivos? É assim, Portugal tinha que fazer alguma coisa, assim como a União Europeia, para combater as tarifas de Trump, apesar de ele ter ontem suspendido por 3 meses essas tarifas, é preciso fazer alguma coisa no terreno. E este valor vai para além dos 10 mil milhões. Segundo consegui apurar, para além dos 10 mil milhões deste programa Reforçar, que vai ser uma linha de reforço do Banco de Fomento de 5.000
185 mil milhões. Será também uma nova linha de financiamento à exportação de 3.500 milhões, seguros de crédito à exportação de 1.200 milhões e depois há também apoios do AICEP, do IAPMEI e do COMPET de 200 milhões para as empresas. Além disso, poderá ainda haver mais 2.640 milhões de euros para no Portugal 2030 e através do PRR que as empresas poderão aceder. Portanto, são boas notícias para as empresas porque o mundo está complicado. Cada dia as notícias são uma incerteza, não se consegue fazer previsões e temos que estar preparados para enfrentar Donald Trump. Como a Márcia já referiu, as tarifas foram suspensas por 90 dias em alguns países. Depois deste período, o que é que poderá acontecer? É assim, sinceramente, previsões está muito difícil de fazer. Não sabemos o que é que podemos contar quando temos Donald Trump na presidência do maior país do mundo, o país mais poderoso. Neste momento ele está muito focado na guerra com a China. A China hoje já anunciou mais tarifas contra os Estados Unidos, passou de 84% sobre os produtos para 120%. Os Estados Unidos também já contrapôs ontem com 144% sobre os produtos chineses. Não sei onde é que vamos parar, porque a Europa só se tem de unir a outros países para fazer frente a um presidente que não sabe mesmo com o que é que se pode contar. Depende da forma como ele acorda, porque realmente é uma pessoa muito imprevisível e os Estados Unidos, não sei, sinceramente não sabemos como podemos contar, temos que estar preparados, reforçar, unirmos. A Europa tem que estar unida, não parece que esteja, há países que não estão. Por isso temos que fazer alguma coisa porque o mundo caminha num sentido perigoso. O CNS perdeu 6 mil médicos. Se este ritmo se mantiver, o que é que poderá acontecer ao CNS? Eu penso que o SNS está mesmo em risco. Ainda recentemente esteve cá em Vila Real o bastonário da Ordem dos Médicos e ele disse isso mesmo. É preciso fazer alguma coisa, é preciso ou ter um curso de medicina, era bom, pelo menos para a região. Há várias... há vontade política que a UTAD tenha o curso de medicina e eu espero sinceramente que venha a conseguir. Sei que o problema está no corpo clínico, que é preciso reforçar e ter mais especialistas para que a UTAD tenha o curso de medicina, mas o SNS corre sérios riscos, porque os médicos formam-se cá e nós formamos bons médicos, mas como não é atrativa a carreira no SNS, eles fogem ou para o estrangeiro ou para o privado. Temos que fazer alguma coisa, a Ministra tem que fazer alguma coisa, o novo governo que vai sair das próximas eleições de 18 de março também terá que dar outro tipo de incentivos, porque senão o SNS, da forma como hoje o conhecemos, poderá mesmo acabar. Eu temo isso. A Márcia acabou por antecipar a segunda pergunta, que era o que é que acha sobre a abertura do curso de Medicina em novas universidades, como por exemplo a UTAD, e se acha que essa abertura vai ajudar a combater a falta de médicos? Claramente que sim. Eu sei que a UTAD tem uma candidatura pendente, a Universidade de Évora também. Eu acredito que a UTAD poderá vir a ter condições realmente para ter um curso de medicina, até porque já tem a parceria com a Unidade de Saúde Local Trás-os-Montes e Alto Douro, acredito mesmo. E também, se não tiver, acho muito difícil conseguir-se fazer a ULS do Alto Tâmega Barroso, como já vários políticos disseram que há essa intenção, mas se não houver mais médicos é completamente impossível, no meu ponto de vista, abrir a Unidade de Saúde Local do Alto Tâmega e Barroso, porque é difícil levar os médicos para lá. Não tem, porque os médicos, normalmente os novos, querem progredir na carreira e têm que ter uma base para que alguém os ajude e que os ensine, e de outra forma acho muito difícil. Eu também gostaria de falar de alguns destaques da Voz Trás-os-Montes, se pudesse ser. Claro que sim. Em primeiro lugar, a manutenção do Sport Clube de Vila Real. Recordo que o Vila Real começou a época de uma forma muito atrasada por causa da saída da direção anterior, que ninguém estava à espera, e esta atual direção acho que fez um excelente trabalho.
conseguiu montar uma equipa, apenas 3 pessoas conseguiram montar uma equipa competitiva em 15 dias, o que não é muito fácil, porque no mercado não há muitos jogadores, e conseguir a manutenção no Campo do Calvário contra o líder desta prova, que é uma equipa forte, o Vitória B, foi um feito histórico. Só espero que as entidades locais também apoiem mais o clube, porque acho que merece, e o Calvário estava cheio, é preciso que os vilarrealenses apoiem o clube, e acho que foi uma festa para Vila Real e que o clube continue nos nacionais, porque não faz sentido um clube como o Vila Real, uma cidade como Vila Real, que tem mais de 50 mil habitantes, ter um clube na regional. E o futebol, quer queiramos, quer não, ainda consegue mover multidões e paixões. É bem verdade. E voltamos também ao futebol, não é? Exatamente, por falar também em futebol, o avançado Gyökeres está a caminho da Inglaterra. Acha que ele conseguirá manter este nível no campeonato inglês? É assim, o Gyökeres já veio do campeonato inglês, só que veio do Championship, ou seja, é tipo uma segunda divisão de Inglaterra. Eu acredito que ele foi aqui que explodiu, foi com o Ruben Amorim que explodiu. Não consigo perceber como é que um jogador que estava já em Inglaterra, ninguém o descobriu, pelos vistos só a equipa do Sporting conseguiu, os olheiros conseguiram trazer o Gyökeres. Acho que é uma mais-valia, e acho que o campeonato português vai perder o Gyökeres, que é mau, porque eu acho que os bons jogadores devem permanecer no futebol português, mas não temos capacidade financeira para isso. Por isso há muitos clubes, segundo informações de hoje, o Arsenal dá 11,5 milhões de euros por ano. É muito dinheiro, é completamente impossível uma equipa portuguesa conseguir bater estes valores, mas também sabemos que o Manchester United, onde está Ruben Amorim, também quer o avançado. Portanto, muito pode acontecer. O mercado de verão promete ser agitado para lados de Alvalade, e o Gyökeres ainda pode ser muito útil nesta reta final do campeonato para o Sporting conseguir o bicampeonato. Depois depende dos concorrentes e do Benfica, que agora vai à frente, mas acho que o Gyökeres é uma peça fundamental, um bom jogador, um grande jogador, e que faz a diferença numa equipa, claramente. E acha que a lesão do jogador que teve esta época está ultrapassada e que ele não irá ter problemas no futuro? É assim, pelo que eu já vi dos últimos jogos, a lesão está, eu acho que era uma lesão devido ao excesso de jogos, ele parou um bocadinho e acho que ele está totalmente recuperado e já voltou à boa forma que tinha anteriormente. Obrigada, Márcia, pela sua participação na nossa revista de imprensa da UTAD. Muito obrigada eu, e até uma próxima oportunidade e sucesso para a UTAD TV. Obrigado. Passamos agora aos jornais desportivos com Gonçalo Pereira. Hoje, os jornais desportivos centram-se em assuntos totalmente diversos. Destaque para Prestiani, jogador do Benfica, que estará de convencer o treinador. O Sporting entra na luta pela contratação do avançado Clayton, do Rio Ave, um jogador cobiçado por Porto, Benfica e Nottingham Forest, de Inglaterra. Também se especula sobre o futuro do treinador do Porto, Martin Anselmi. Hoje, a Liga de Clubes vai eleger um novo presidente, José Gomes Mendes ou Reinaldo Teixeira. No jornal A Bola, o destaque vai para Prestiani, jogador do Benfica. Depois de ter brilhado na taça, os encarnados preveem um crescimento sustentado e têm um plano para o argentino. João Almeida ganhou uma etapa na volta ao País Basco e o ciclista português é o novo líder da prova. Há ainda espaço para apresentar Reinaldo Teixeira e José Gomes Mendes, candidatos à presidência da Liga. No recorde, destaca-se Clayton, o jogador do Rio Ave que interessa ao Sporting. Não faltam pretendentes para a aquisição do avançado. Forest, da Inglaterra, e Olympiacos, da Grécia, juntam-se a Porto e Benfica na luta pelo jogador que já marcou 12 golos no campeonato. O jornal faz referência à Bruma, que virou as costas ao treinador depois de não ter entrado no Clássico. Em relação ao Futebol Clube do Porto, Anselmi confia nos principais jogadores. Para o jogo de amanhã à noite, o treinador não pode contar com William Gomes, que está lesionado. No jornal do jogo, o destaque fotográfico vai para Martin Anselmi. O treinador, que assumiu o Futebol Clube do Porto a meio da época, ocupa o 7º lugar na classificação da segunda volta, com apenas 16 pontos. O jornal refere ainda que o Sporting melhorou a proposta por Vagianidis e destaca as palavras de Luís Castro, que afirma que o jogador benfiquista João Rego é um dos maiores talentos do Seixal. O jogo projeta ainda mais 2 vendas no Sporting de Braga, Banza e Fernandes,
podem significar mais alguns milhões para os cofres minhotos, depois das boas exibições desta época. Para comentar a atualidade, temos connosco em estúdio Ricardo Gomes Pereira, aluno do terceiro ano da Licenciatura em Ciências da Comunicação da UTAD e presidente do Núcleo de Ciências da Comunicação da UTAD. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite para vir à revista de imprensa. É sempre um gosto estar aqui. O jogador Clayton tem sido apontado ao Sporting. Será um bom substituto de Gyökeres? Acho muito interessante a procura do Sporting por um substituto do Gyökeres. É algo que eles já têm em mente, obviamente, porque sentem mesmo que o jogador no final desta época irá querer arrumar a novos lugares. Como foi dito aqui, provavelmente o Arsenal, provavelmente o Manchester United, ainda nada muito definitivo. A aposta no Clayton, não consigo dizer já se realmente será um bom substituto de Gyökeres. Um substituto será. Agora, vamos ter que descobrir qual é o bom ou mau trabalho que o Clayton vai fazer. É um facto que é interessante o Clayton já ter experiência na nossa liga. Acho que o vai preparar muito bem para ingressar no Sporting. E é muito interessante também a procura do Sporting e do Porto e do Benfica. Se existe atenção neste jogador é porque ele realmente está a fazer um bom trabalho. Os olheiros não estão a pôr os olhos em Clayton à toa. E claro, se depois o próprio Nottingham Forest e o Olympiacos têm interesse pelo jogador, significa que realmente há ali algo que tem valor. O Sporting tem apostado em contratações no estrangeiro. Com esta contratação no Campeonato Português, achas que vai ser uma aposta? Eu acho muito interessante a aposta num jogador do Campeonato Português, como eu disse, é bastante interessante, porque já tem conhecimento de como funciona a Liga, já tem conhecimento de como é que funciona o futebol português. Na minha opinião, é muito interessante ver os grandes clubes a apostarem no que já está cá, no que já é nosso, no que tem valor e é dado valor, porque faz sentido apostar no Nacional. Além disso, também é benéfico para o Sporting apostar num jogador nacional, porque de certa forma será sempre mais barato do que ir buscar um jogador ao estrangeiro, obviamente. Ainda assim falam-se em conversas de 10 milhões de euros pelo jogador. Isto será depois do Rio Ave acionar a opção de compra, 3 milhões que tem com o Vasco da Gama, que é o clube que o está a emprestar neste momento ao Rio Ave. É um jogador de 26 anos, tem 13 golos na Liga, é o quarto ponta de lança na lista dos melhores marcadores, que só antecede, que só sucede Gyökeres, o Samu e o Pavlidis, dos outros três grandes, lá está. E portanto será provavelmente um candidato a de ser um dos cabeças de lista dos três grandes na próxima época em termos de golos, se continuar nesta boa fase que ele tem tido. Continuando no Sporting, há um trio de jogadores que já não joga junto há bastante tempo. Falamos de Pote, Trincão e Gyökeres. Isto tem sido prejudicial para o Sporting? Eu diria que sim, porque eles não jogam juntos desde dia 10 de novembro, que foi em casa do Braga, o último jogo, também foi o último jogo de Amorim. O Sporting ganhou 4-2. Nessa altura do campeonato, este trio era responsável por 57% dos golos do clube. É uma grande fatia. E claro que este trio de ataque funcionava muito bem. E agora, claro que toda a gente está expectante que volte a funcionar, especialmente os sportinguistas, obviamente. É uma aposta forte, a seguir a tática do Rubén Amorim neste aspecto. É uma boa aposta de Rui Borges, porque faltam 6 jogos para o fim do campeonato, e se quiserem alcançar o bicampeonato eles vão ter que pensar e dar tudo, porque neste momento o Benfica encontra-se em primeiro. Foi uma posição que eles perderam recentemente depois do clássico e depois do empate do Sporting contra o Braga, e é algo que o Sporting tem que pensar muito bem, pensar muito ofensivamente em como tentar alcançar ao máximo o lugar que perdeu para o Benfica e, claro, o bicampeonato que ele tanto deseja. Sem ser este trio de jogadores, quais são os pontos fortes do plantel do Sporting? O Sporting tem vindo a montar um bom plantel, não haja dúvidas, ao longo destes anos recentes em que o Sporting tem conseguido fazer frente ao Porto e ao Benfica, que já há bastante tempo que era uma dificuldade do Sporting colocar-se ainda mais acima no pódio do que se encontrava anos atrás.
A aposta em jogadores estrangeiros realmente funcionou. É bom agora, então, como é o caso do Clayton, ver que eles estão a apostar em jogadores nacionais. Há o Arder, que é um grande jogador, na minha opinião. Tem muito para evoluir, mas já está a dar provas do seu valor. É um jogador muito ofensivo, é um jogador muito decisivo, acredito eu, no Sporting. E foi, se calhar, também uma boa aposta por parte de Rui Borges e do treinador anterior em colocar o Arder em substituição do trio de ataque que se foi perdendo. Fala-se hoje também do futuro de Martin Anselmi no Porto. O Porto melhorou com a sua chegada? É um bocado complicado responder essa pergunta, porque, a meu ver, não. A meu ver, o Porto tinha altas expectativas, claro, depois ainda por cima do negócio que foi, de ter retirado o jogador ao Cruz Azul, não foi assim uma situação onde o clube mexicano ficasse muito contente. Existiam umas grandes expectativas e depois acredito que ele tenha causado pouco impacto aos olhos dos adeptos portistas. Eu acredito que desde que Conceição saiu do comando técnico do Futebol Clube do Porto, fez sentir a diferença. Sentiu-se diferença talvez na ambição dos jogadores, na predisposição dos jogadores e no próprio jogo, nos 90 minutos. E olhando para os números, nesta segunda volta Martin Anselmi conseguiu 16 pontos, o que, se só fosse os pontos da segunda volta contassem, significaria que o Porto estaria neste momento em 7º lugar. O Porto já se encontra fora do pódio, o que já não é o objetivo dos Dragões para esta época. O mínimo é o pódio e provavelmente colocará em muitos maus lençóis o treinador argentino, salvo erro. E outro facto é que ainda lhe restam 2 anos de contrato. O Porto assinou com ele até 2027, mas são outros 6 jogos que faltam para o fim do campeonato. Ele terá que provar o valor dele se quiser continuar. Claro que, ao mesmo tempo, para o Porto seria uma situação um bocado aborrecida se tivesse que despedir o treinador, porque no final de contas o Martin Anselmi tem uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. Falou no treinador argentino, o que é que acha que não lhe tem corrido bem? Eu acho que foi como eu disse, existia grandes expectativas, causou pouco impacto, e o que é que isso levou? Levou a uma má adaptação dele, se calhar perante a equipa, perante a direção talvez também, perante os adeptos. Acho que os adeptos esperavam muito dele, e quando chegou ao ponto onde o próprio Martin Anselmi, dentro das 4 linhas, estava a celebrar o empate em alguns jogos, não foi colocado em muitos bons lençóis. Acho que não ajudou muito na sua adaptação e claro que depois a sua má adaptação refletiu-se nos resultados que conseguiu com a equipa. Obrigado pela tua participação, Ricardo. Obrigado eu. Foram estes os destaques da imprensa neste dia 11 de abril de 2025. Foi uma semana longa e intensa na UTAD TV. Trouxemos as notícias em direto, todos os dias, dos jornais de informação geral e regional, mas também dos desportivos. Muito obrigado por ter estado desse lado. Vamos agora interromper as emissões da revista de imprensa da UTAD TV por causa das férias da Páscoa. Estamos de volta daqui a menos de 2 semanas, na terça-feira, dia 22 de abril. Entretanto, continua a acompanhar os nossos programas no site da UTAD TV ou então no nosso Facebook e Instagram. Boas férias e boa Páscoa!